Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática, Agora Entendi. Esse canal é feito para você que não gosta de matemática, para você que gosta de matemática, mas principalmente para você que quer entender os conteúdos dessa disciplina tão temida. Hoje a aula é sobre multiplicação e divisão de números inteiros, ok? As tais regras de sinais. Só que a gente não vai tratar como regra de sinal o que é usualmente aí visto em sala de aula. A gente vai tratar de uma maneira mais diferente, de modo que vocês entendam, né, alguns conceitos, entendam o porquê certos resultados dão positivo ou porquê dão negativo, ok? Então a nossa aula é para isso hoje. Fique até o final, se gostar, dá um joinha e compartilha aí com seus amigos e, se possível, obviamente, se inscreva no canal, ok? Então vamos lá. Para iniciar, a gente vai falar de uma sessão aqui que eu costumo brincar chamada sessão Que Saudade de Você. Que saudade daquela matéria que eu vi e lembro bem pouquinho dela, né? Então, vamos tratar justamente isso. Então, antes da gente falar sobre a multiplicação e divisão de números inteiros, vamos retomar e falar sobre números opostos, tá? Isso vai ser fundamental para que a gente entenda lá na frente alguns conceitos. Tudo bem? Então vamos lá. O que são números opostos? Para quem não lembra, né? Dois números são opostos quando? Quando eles estão à mesma distância da origem, do zero, só que de lados opostos, lados contrários, ok? Um exemplo. Então está aí a reta numérica, o zero, à direita os números positivos, à esquerda os números negativos. Então vamos pegar lá. Qual a distância do menos 3, ou seja, do 3 negativo até o zero? 3 unidades, ok. Agora, qual a distância do mais 3, do 3 positivo até o zero? 3 também. Então, a gente conclui como o menos 3 e o mais 3 estão à mesma distância do zero, da origem, então a gente fala que eles são números opostos, ok? Então, vamos lá. Outra maneira da gente, como a gente faz para encontrar, né? Outra maneira não, como a gente faz para encontrar um número oposto? Tá? Claro que o oposto de mais 9, é menos 9. O oposto de menos 5, é mais 5. Mas de uma maneira direta, como eu faria? Para determinar os opostos, então basta a gente colocar o sinal de negativo antes do sinal. Antes do número. Okay. Antes do sinal não. Então, tem um sinal de negativo, o número está aqui. Então, se eu quero achar o oposto de determinado número, eu coloco menos, que significa oposto, e esse número logo após. Entendeu? Então, por exemplo, qual o oposto de mais 14? Então, como eu traduzo isso para a linguagem matemática? Ao invés de escrever, então, colocaria lá. A escrever por extenso, o oposto de mais 14. Então, eu coloco menos mais 14. Então, o que significa que é o oposto de mais 14. E qual o oposto de mais 14? Menos 14. Ok, outro exemplo. Qual o oposto de menos 4? Traduzindo isso para a linguagem matemática. Menos oposto, menos 4, entre parênteses, tá? Só para separar os dois sinais aí, ok? No mesmo caso lá no mais 14 também, tá? Qual o oposto de menos 4? Mais 4. Tudo bem? Então, para determinar o oposto, colocando o sinal antes do número, a gente está falando do oposto, primeiro exemplo, o oposto de mais 14, traduzindo para a linguagem matemática, menos, entre parênteses, mais 14. Então, é o oposto de mais 14, que é menos 14. E assim também, o oposto de menos 4, menos oposto de menos 4 entre parênteses, ok? Que dá mais 4. Claro que não é necessário colocar o sinal de positivo aí, como o número está isolado, a gente colocou só para enfatizar mais ainda, tá? Mas se eu colocar está errado? Não, não está errado, ok? Então vamos lá, agora a gente vai lá realmente para a regra, né? Que o pessoal costuma chamar de regra de sinais. Não, a gente vai dar uma sistematizada, a gente vai entender algumas situações, por que alguns resultados dão positivo, por que alguns resultados dão negativo, ok? Então, o primeiro exemplo aí, 5 positivo vezes 4 positivo. Então, vamos imaginar, 5 vezes
4 positivo. Então, 5 vezes um crédito de R$4. Ou 5 vezes uma temperatura positiva. A temperatura está 4 graus positivo. Se eu multiplicar por 5 essa temperatura. Tá? Então, é 5 vezes um crédito. Então, eu tenho... Segundo caso. Vamos lá. Daqui a pouco eu dou o resultado. 5 vezes uma dívida de menos 4. Então, quando vamos imaginar? Quando o número é positivo, eu vou ter o dinheiro. Quando é negativo, eu devo esse dinheiro. Então, 5 vezes uma dívida de R$4. Quanto dá isso? E menos 5 vezes 4. A gente poderia pensar o contrário. 4 vezes uma dívida de R$5. Ou seja, 4 vezes menos 5. A ordem dos fatores não altera o produto. Poderia fazer dessa maneira também. Ok? E, finalmente, menos 5 vezes menos 4. Como fica essa? Então, o primeiro caso, tranquilo. 5 vezes um crédito de R$4, então eu tenho mais R$20. 20 positivo. 5 vezes uma dívida de R$4, então, se eu devo 4, devo 4, devo 4, devo 4, devo 4, então eu devo 20. Pensando da mesma forma, só que fazendo aí a comutativa, 4 vezes menos 5, ou seja, 4 vezes uma dívida de R$5. Então, eu devo 5, devo 5, devo 5 e devo 5. Então, no total eu devo 20. Se dever, é negativo. E agora, como fica esse último caso? Tá? Então, vamos lá, só retomando. 5 positivo vezes 4 positivo, 20 positivo. 5 positivo vezes 4 negativo, menos 20. 20 negativo. 5 negativo vezes 4 positivo, 20 negativo também. E quanto dá 5 negativo vezes 4 negativo? Então, vamos lá, vamos entender essa situação. Eu tenho lá o exemplo, menos 5 vezes menos 4. O sinal de multiplicação e o sinal de negativo não podem ficar próximos. Por isso que eu coloquei entre parênteses, ok? Então, esse parênteses aí, a única função dele é de separar o sinal de multiplicação do sinal de negativo. Tudo bem? Então, o que é 5 vezes... menos 5 vezes menos 4. Então, vamos pensar no seguinte. Estão vendo esse 5? Ele é negativo. Então, esse negativo... A maneira correta, se fosse a gente ler isso, daí seria mais ou menos isso daqui, ó. É menos, tá? Então, esse menos aí, na verdade, ele faz, é o oposto de menos 4. Então, se eu fosse ler isso, seria assim, ó. 5 vezes, aí o sinal de negativo lá, o oposto de menos 4. Então, voltando, ó. Menos 5 vezes menos 4. Então, seria o oposto, tá? Ou melhor, 5 vezes o oposto de menos 4. Então, como ficaria isso? Novamente, 5 vezes o oposto de menos 4. Então, esse sinal de negativo do 5, na verdade, ele está buscando o oposto do próximo fator, do próximo número, tá? Então, aqui, ó, ficaria 5 vezes, voltando, 5 vezes o oposto de menos 4. Qual o oposto de menos 4? Mais 4. Então, 5 positivo vezes 4 positivo, 20 positivo. Ok? Então, só para retomar. Então, menos 5 vezes menos 4 seria 5, esquece o sinal de negativo, 5 vezes o oposto de menos 4. Então, como escreveria isso? Vamos traduzir. 5 vezes o oposto de menos 4. Qual o oposto de menos 4? Mais 4. 5 vezes 4, 20. Ok? Então, ó, retomando lá. 5 vezes 4, 5 vezes menos 4, menos 5 vezes 4 e menos 5 vezes menos 4. Então, 5 positivo vezes 4 positivo, 20 positivo.
5 positivo vezes menos 4, 20 negativo. Por quê? 5 vezes uma dívida de R$4. Então, significa que eu devo R$4 para 5 pessoas. Então, devo 4, devo 4, devo 4, devo 4, devo 4. Então, no total, eu devo 20, menos 20. Pensando, invertendo aí, 4 vezes uma dívida de R$5. Ou seja, 4 vezes menos 5. Então, eu devo R$5 para 4 pessoas. Devo 5, devo 5, devo 5 e devo 5. Então, eu devo 20, menos 20. E esse daí que a gente acabou de ver, menos 5 vezes menos 4 seria 5 vezes o oposto de menos 4. 5 vezes o oposto de menos 4 é 4 positivo. E 5 vezes 4 positivo dá 20 positivo. Tá? Então, assim, a gente poderia sistematizar, ou seja, de maneira direta, fazer então, quando eu estou multiplicando um número positivo, então, um número positivo vezes um número positivo. Depois, um número positivo, que é o segundo caso, vezes um número negativo, tá? O 5 vezes menos 4. Tá? Estou fazendo um estudo só dos sinais. Um 5 negativo vezes 4 positivo, então, um número negativo vezes um número positivo. E, finalmente, menos 5 vezes menos 4, ou seja, um número negativo vezes outro número negativo. Tá? Então, quando eu multiplico o número positivo por um número positivo, dá positivo. Quando eu multiplico o número positivo por um negativo, que é o segundo caso, dá negativo. O terceiro caso, quando eu multiplico o número negativo por um número positivo, o resultado dá negativo. E quando eu multiplico um número negativo por outro número negativo, o resultado dá positivo. Ok? Um resuminho. Um número positivo vezes um número positivo. Um número negativo vezes um número negativo, só deu uma invertida na ordem do que apareceu anteriormente, tá? Depois, um número positivo vezes um número negativo, e depois um número negativo vezes um número positivo. Então, no primeiro caso, se eu multiplicar um número positivo por outro número positivo, o resultado é positivo. Se eu multiplicar um número negativo por outro número negativo, o resultado é positivo também. Se eu multiplicar um número positivo por um número negativo, isso vai dar negativo. E um número negativo por outro positivo, dá negativo. Então, daí, a gente pode concluir o seguinte, tá? Eu vou falar isso mais à frente, mas já vou dar uma antecipada. Essa propriedade, essas regras valem para multiplicação, para divisão e para eliminação de parentes, colchetes, chaves. Tá? Valem para essas 3 situações. Não vale para adição nem para subtração. A adição e subtração é aquela fórmula que a gente já viu. Se o número é positivo, eu tenho. Se o número é negativo, eu devo. E assim eu faço. Então, tudo bem? Essas regras valem para multiplicação, divisão e eliminação de parentes. Tá? Então, aqui, ó, no primeiro caso, multiplicando um número positivo por outro número positivo, o resultado dá positivo. Um número negativo por outro número negativo, o resultado também dá positivo. Então, eu posso pensar da seguinte forma. Ó, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Olha lá. Olha o primeiro caso. Um positivo por um positivo, deu positivo. Sinais iguais. Eu estou multiplicando 2 números que têm sinais positivos. Se eu multiplicar 2 números que têm sinais negativos, ou seja, os sinais dos 2 números são iguais. O resultado também dá positivo. Agora, se eu multiplicar um positivo por um negativo, ou um negativo por um positivo, o resultado dará negativo. Ou seja, sinais diferentes. Ó, um positivo e um negativo. Resultado negativo. Um negativo e um positivo. Resultado também negativo. Ok? Então, a gente pode fechar essa regrinha da seguinte forma. Na multiplicação, divisão e eliminação de parentes, quando os sinais são iguais, o resultado dá positivo. O que significa sinais iguais? Quando eu estou multiplicando 2 números ou dividindo 2 números, tá? Que têm os mesmos sinais. Sinais iguais. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. O resultado será positivo. Agora, quando um for um sinal positivo e outro negativo, o resultado será negativo. Ok? Exemplos. Então lá, 5. Esse 5 é positivo, não tem o sinal, mas o primeiro número lá. O 5 também é positivo. Então, acho que a setinha deu meio atravessada, mas tudo bem. 5 vezes 5, 25. Acho que vai atravessar também aí. Menos 4 vezes 7,
Um negativo vezes outro positivo. Opa, então deu negativo. Tá? Sinais diferentes. Vamos lá. 2 positivo vezes 9 negativo. 2 vezes menos 9, menos 18. Um positivo, outro negativo. Os dois têm sinais diferentes. Tá? E menos 8, desculpa, vezes menos 6. Os parênteses aí, só para separar o sinal de multiplicação do sinal de negativo. Verifiquem que o 8 é negativo e o 6 também é negativo. E é uma multiplicação. Resultado será positivo. Então, ó, primeiro caso, sinais iguais. O primeiro é positivo, o segundo é positivo. Então, o resultado é positivo. Último caso, o primeiro é negativo, o segundo é negativo. Os dois têm sinais iguais, os dois números estão se multiplicando. Resultado positivo. E aqui, o primeiro número é positivo, o segundo é negativo. Sinais diferentes, então o resultado é negativo. E aqui também. O primeiro é negativo, que é o menos 4, vezes 7, que é positivo. Resultado, sinais diferentes, resultado negativo. Ok? Então, mais uma vez. Multiplicando um número positivo por outro número positivo. Multiplicando um número negativo por outro número negativo. Multiplicando um número positivo por um número negativo. E, finalmente, multiplicando um negativo por outro positivo. Então, no primeiro caso, como o primeiro é positivo e o segundo é positivo, os sinais são iguais. É positivo. Segundo caso, primeiro número é negativo, segundo também é negativo. Resultado positivo. Terceiro caso, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Resultado negativo. Quarto caso, primeiro negativo, segundo positivo. Resultado negativo. Sinais diferentes. Ok? Então, mais uma vez, isso é válido para multiplicação. Eu coloquei o exemplo como multiplicação para facilitar, tá? Mas vale para essas três situações. Vale para operação multiplicação, para divisão e para eliminação de parênteses, colchetes, chaves, ok? Então, eliminação de parênteses. Se os dois sinais, o sinal de fora e o sinal de dentro, se eles forem iguais, o resultado vai ser positivo. Se eles forem diferentes, o resultado será negativo. Se eu fizer uma divisão, se o primeiro número é positivo, o segundo é negativo, sinais diferentes, dá negativo. E se o primeiro for negativo e o segundo for negativo também na divisão? Resultado positivo. Ok? Só lembrar disso daqui. Ó. Sinais iguais, na multiplicação, divisão e eliminação de parênteses, colchetes e chaves, resultado, sinais iguais, resultado positivo. Na multiplicação, divisão, eliminação de parênteses, colchetes e chaves, se os sinais são diferentes, resultado negativo. Ok? Então é isso. Muito obrigado pela aula. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, né? Dá o like aí, se inscreve no canal, né? Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações do nosso próximo vídeo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.